Olá, tudo bem com vocês? O prazer reencontrá-los, né? Que bom! Depois de muito tempo, tava com saudade, hein? A gente está de volta aqui com mais um Corpo e Alma, esperando que vocês estejam bem, né? De saúde, bem de mente, de corpo, de físico, enfim, que seja um dia abençoado para você esse reencontro, né? Porque a gente gosta muito disso. E aqui ao meu lado, Dr. Samuel Gonçalves, né, que ajuda a fazer esse nosso programa, esse nosso podcast e traz aí os seus cumprimentos. É isso aí, João. Pessoal, mais uma vez, mais um episódio daqueles realmente muito profundo. A convidada de hoje é uma pessoa iluminada e eu estou muito feliz que ela tenha aceitado. Exatamente. Deixa eu só pegar aqui um pedacinho aqui quem é a nossa convidada. Ela é esposa e mãe, graduada em Direito e Psicologia, atua como psicóloga clínica, palestrante, escritora e mentora. Ela também é idealizadora do VOP, que é o Vida, Otimismo e Propósito. É escritora também, gente. Já publicou livros como Você Só Vive o Milagre Quando Não Desiste e Devocional, uma jornada para uma vida plena com Deus. Apresente-a, por gentileza, Samuel. Com o maior prazer, minha amiga, doutora Amanda Veras. Seja bem-vinda, Amanda, Amanda. seja bem-vinda, Amanda. Tudo bem com você? Tudo ótimo, eu que agradeço, que honra participar desse podcast Corpo e Alma. Olha, eu já quero começar dizendo que eu amei o nome do podcast, Foi, viu? né? Que bom. Tudo a ver com o que eu acredito e que, de fato, as pessoas precisam. Tá, eu fiz esse breve apanhado aqui do seu, vamos dizer assim, não vou chamar currículo, né, das suas atividades, resuminho. mas é lá no fundo, eu queria saber, e os nossos telespectadores também, ouvintes, quem é Amanda Veras? Eu gosto sempre de responder essa Sim. pergunta, e eu acho que ela é uma pergunta extremamente importante. As pessoas têm muita facilidade em se apresentar a partir das atividades que executam. Mas se apresentar de fato em quem você é a maior da indagação humana, né? E eu gosto de Exatamente. começar dizendo que eu sou Amanda, filha de Deus. Essa é a minha Muito bom. maior direção de vida. E a partir disso, construí a minha família ao lado do meu marido, né? Temos 2 filhos lindos e atuo profissionalmente hoje, servindo na vocação através da psicologia e da escrita. Então, essa sou eu. Amanda, eu sei que aí nos seus livros você fala muito de propósito, né? Que norteia a gente. E eu queria saber de você, em que momento da sua vida você percebeu que a sua vida não seria uma vida assim, vamos dizer assim, comum. Seria uma vida iluminada e com propósito. Vamos lá. Eu sempre fui aquela criança muito criativa. Sempre gostei muito de comunicação, de me expressar. E o meu pai e minha mãe, meu pai trabalhava dentro do ramo de reciclagem de plástico e minha mãe é manicure. Eu sou paulista, né, me casei e há 18 anos atrás vim residir aqui em Teresina, no Piauí. E por que eu falo da criatividade? Porque eu entendo que a partir dela, muitas coisas na minha vida foram compreendidas sobre uma perspectiva diferente. Uma pessoa criativa consegue enxergar as coisas e não vê-las como algo comum. Então, eu sempre tive essa visão mais diferente. Minha cabeça fica imaginando várias coisas. E quando eu me casei e vim para Teresina, Samuel, com 4 meses de casada, aos 22 anos de idade, o meu pai teve um AVC em casa, né? E meu pai veio a óbito. Então, eu acho que muito jovem eu tive uma perda muito significativa. E ali foi a minha primeira experiência profunda com Deus. O meu pai estava na UTI, ele tinha tido um AVC hemorrágico. E eu me lembro que eu cheguei para visitá-lo. E quando eu cheguei nessa visita, eu me deitei, literalmente, no leito da UTI onde ele estava. Eu chorei muito, porque eu era... Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Muito apegada ao meu pai. E eu me lembro que eu, chorando assim, falei para Deus: Senhor, eu quero trocar de lugar com meu pai. Tira o meu pai vivo daqui e eu fico no lugar dele. E eu escutei Deus falar comigo: Filha, você entendeu o que eu fiz por você. Então, essa foi a minha primeira forte experiência que alinhou o meu coração e me fez perceber que essa vida ela tem um sentido, um propósito muito além daquilo que às vezes a gente considera. Meu pai veio a óbito, né? Eu me lembro que eu recebi um conselho muito importante. Peça a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, ainda que você não entenda. Sim. E ali eu acho que minha fé foi sendo esticada
E eu já fui começando a aprender que as frustrações, as decepções e dores da vida, elas nos forjam, nos capacitam para a nossa jornada. Você também teve esse momento, mas também teve um momento na sua vida, um momento de uma doença, né? Sim. Que você adquiriu e com certeza sofreu muito. Né? O que você aprendeu nesse momento de dor? O que mudou na tua vida a partir daquele diagnóstico, Amanda? Eu acho que a vida é uma oportunidade de sucessivos aprendizados. Veja bem, se você lê A Bailarina de Auschwitz, da Edith Eva Eger, você vai ver que ela fala que a liberdade é uma escolha. Ela foi presa num campo de concentração em Auschwitz, né, e depois saiu de lá, se formou em psicologia e hoje atende combatentes do exército americano, vítimas, né, de TEPT. Se você for ver a história do psiquiatra que escreveu Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, todas as pessoas que passam por um trauma muito grande, elas têm a oportunidade de encontrar um novo sentido na sua história. E eu hoje agradeço a Deus, porque eu sei que o câncer ele foi uma das piores coisas que eu já vivenciei, mas também uma grande escola, um grande ensino. Foi marcado uma data nesse calendário, no ano de 2015, então eu falo que eu tenho 2 aniversários. Eu tenho o ano de nascimento, em 85, e essa nova oportunidade de Deus no ano de 2015. Em um dia comum, em um dia normal, eu fui deixar meus filhos na escola, e quando eu retornei para casa, eu senti um grande desconforto abdominal, e aí eu fui para o hospital, achei que era só um problema leve, e quando o médico pediu para fazer um exame, ele suspeitou que eu tinha um volvo intestinal, que meu intestino tinha dado um nozinho. Né, no exame clínico. Porém, ele disse, olha, vamos te levar para o centro cirúrgico e lá a gente vai poder ver se é só o volvo mesmo, mas às vezes até na anestesia, né, doutor? Esse nó dissolve e você vai para casa. Eu acordei no dia seguinte, sondada, colostomizada, escutando uma enfermeira dizer assim para outra, pega a bolsa daquela paciente novinha, a mulher do médico que está colostomizada, que está com câncer. E assim eu acordei. Foi o primeiro contato no dia seguinte. Com a palavra. Com a palavra. Né? Então, isso me trouxe assim várias indagações, várias objeções e desconfortos que me movimentaram hoje para poder atuar como um profissional que cuida da saúde mental. E a partir de então, desse movimento, eu passei 9 meses durante esse tratamento, né, usei a bolsa de colostomia, na época fiz um movimento bem importante de conscientização através do YouTube, num canal, falando sobre a sexualidade feminina e o uso da bolsa de colostomia, como lidar com diagnósticos difíceis. Eu acho que esse movimento ele precisa ser levado porque essa rede de esperança ela se conecta. Eu estou com a dor, você está com uma experiência à frente da minha, então a sua experiência ela pode ser uma benção para mim. E aí nesse ano foi um ano muito desafiador, né? Meu filho eu tinha um pequenininho, o Rafa tinha 1 ano e 3 meses, o Heitor tinha ali 3 anos e meio, e o poder da família e do amor que nos fez superar esse desafio. Eu sei que você já falou aí um pouquinho, mas hoje a gente vê você super realizada, grande psicóloga, grande escritora, empresária, feliz na vida com Deus. Mas uma pergunta, todos nós sabemos que a dor ensina muito. O que a dor ensina que os momentos bons não ensinam pra gente? A Bíblia fala aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Exato. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu costumo caminhar com os meus pés em temor, né, e em cuidado. Em temor para reverência, porque o coração do homem é vão e enganoso. Então a dor, ela expõe as nossas fragilidades. Perfeito. A dor, ela nos faz olhar e dizer assim, eu não sou nada. Se não tiver a graça de Deus na minha vida. E todos nós temos, né? Vocês já se sentiram vaidosos? Homem gosta de carro, de relógio, de roupa, né? Mulher também. Então, em algum momento, eu costumo dizer que a gente incorre esse risco das coisas da nossa vida elas estarem assim fluindo de uma maneira tão graciosa que a gente pode se ensoberbecer. Lembra do apóstolo Paulo? Foi-me dado um espinho na carne para que não me ensoberbecesse. Então, ensoberbecesse. Palavra difícil. É difícil, né? Mas eu acho que a dor ela nos alinha. Se adega muito bem, exatamente. Amanda, e conta pra gente sobre a tua vida religiosa. Como é que foi? Como é que você, lá do começo, ainda jovem, antes mesmo de tudo, você sempre foi católica, praticante, sempre foi... A Amanda, na realidade, ela não é católica, ela é da igreja Angelina, é? Jornada. Jornada. É isso que eu ia perguntar. Eu digo assim, o que foi que transformou, né? Começou lá, todo mundo
né? Lá. Ela tá perguntando se você era antes Isso, da Religião Católica, exatamente. porque a mãe dela... Como foi que surgiu tudo isso, né? Como é que foi essa mudança toda? Eu Como é sempre, nesse livro eu conto Sim. exatamente essa história, né? Eu cresci sempre num ambiente de fé, isso. né? Eu acredito assim, honro os meus pais por isso, mas eu nunca cresci num ambiente, a gente estava conversando aqui ainda há pouco, posso dizer, antes de começar aqui a gravação, vocês dizendo, eu tenho um compromisso na igreja, estou indo servir em tal lugar. Eu não cresci vendo os meus pais agirem assim. Então, eles me mandavam ir para a igreja. Eu fui crismada, fiz batismo, tudo direitinho. E aí, quando eu tinha por volta dos 19 anos de idade, eu fui convidada por uma amiga minha para ir para uma igreja evangélica. E ali eu me identifiquei muito com a profissão de fé, né? E quando eu cheguei no Piauí, que eu me batizei foi aqui. E desde então tenho seguido nessa trajetória. Eu costumo dizer que a nossa vida com Deus, a nossa experiência com Ele, ela acontece no nosso secreto. A gente tem a comunhão, a koinonia do grego que fala, acho que é do grego, né? Que é a comunhão, quando a gente se reúne. Mas o secreto é Ele que dá a estrutura pra gente, é o fechar a porta do quarto, é você conversar com Deus. Então, essa construção, desde pequena eu fui vivendo ela. Meus pais me enviavam, eu ia, não participavam comigo, e chegou dado o momento que eu fui tendo essa autonomia de poder decidir, né, como continuar exercitando minha fé. Isso é mais importante, né? A É, questão de exercitar exercitar a fé. seja onde Exatamente. for, né? Acreditar que Deus existe. Outra né? coisa, a gente falou agora de fé. Exercitar a fé não é uma coisa assim tão simples para quem não procura exercitar. O que é que você pode falar sobre, nessa sua caminhada já dentro aqui da Igreja Fortuna, né? Do exercício da fé, do dia a dia. O que é que você pode nos falar? Eu acredito que a fé ela é como um músculo do nosso corpo. Né? Vocês se exercitam, vocês vão para a academia, Sim. e à medida que a gente se exercita, o nosso corpo, ele Fica mais ganha o quê? preparado. Massa magra. Massa magra é saúde, é o podcast Corpo e Alma. Então, a massa magra ela traz Isso. saúde. A fé também. A fé ela precisa ser exercitada. E a fé sem obras é morta. A fé ela é um convite a uma atitude que nos impulsiona a tomar uma ação. Então, a minha trajetória de fé, ela é construída a partir do tempo devocional, da minha reunião com Deus todos os dias. A minha fé é desenvolvida quando eu sirvo ao meu próximo, esse meu próximo, qualquer pessoa. Vocês estão fazendo isso através do podcast Corpo e Alma. Então, essa fé ela precisa ser vivida no nosso dia a dia. Eu entendo hoje, Samuel, que através da escrita eu exercito a minha fé, através desse tempo de comunhão, através do ensino com os meus filhos, do meu trato com o meu marido, das pessoas que se relacionam no meu ambiente de trabalho. Testemunhando sobre a dor que você Isso, passou. essa fé é prática. Eu acho que a gente às vezes coloca assim, isso aqui é a minha fé. Não, você é um ser integral. Né? Você é corpo, alma e espírito. E essa integralidade, ela te impulsiona a se movimentar e agir. Perfeito. Agora, Amanda, essa tua vida de, vamos dizer assim, você se transformou numa pessoa que hoje dá conselhos através de palestras, através de escritas dos seus livros. Como é que surgiu isso, essa ideia de escrever, de transmitir aquilo que você sente para outras pessoas, através dos seus ensinamentos, através vamos dizer, das tuas consultas, de quem te procura? Como é que nasceu tudo isso? Como é que você transformou essa vida, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, em escrita? Excelente pergunta. Quando aconteceu o episódio do diagnóstico oncológico, eu acho que a gente sempre tem a oportunidade, diante de situações difíceis, da gente escolher. Ninguém está isento da escolha. Né? Ausentar-se de escolher é uma escolha. Então, quando eu me vi naquele contexto, eu pensei, o que eu vou fazer a partir disso? Primeira coisa, eu vou viver. Eu vou viver e eu quero ajudar as pessoas que estão vivendo algo semelhante. E daí entrou a psicologia. Então, com 40 dias, depois da minha cirurgia de reversão do uso da bolsa de colostomia, eu estava sentada em uma sala de aula. Eu falei para minha psicóloga, eu quero servir as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas, assim como Então, você me ajudou. começou a estudar psicologia depois? Depois, né? do A seu minha primeira tratamento. graduação em Direito, sou advogada. Sim. Passei no AB, mas logo vi que não era para mim. Esse universo do direito não tinha como. E aí, aí o sentido e o propósito se encontraram. Os desígnios. Isso. Sim. E aí eu fiz o curso, né, a graduação. Quando encerrou,
no 6º período, aliás, né? Em São Paulo eu trabalhei muito tempo em uma instituição financeira. E aí eu tinha muito essa pegada de empreender. Então, no 6º período, quando eu paguei uma disciplina chamada Psicologia Organizacional, eu já entendi que eu ia empreender dentro da psicologia, só não sabia como. E o Instituto nasceu nessa época. E aí eu fiz todo o projeto, guardei, até me formar. Quando me formei, convidei. E aí eu comecei assim, eu nunca me esqueço disso, é muito legal. O Alciomar, meu esposo, né, ele é médico, né? E ele é ortopedista. E aí ele disse assim, Amanda, nada começa grande. Então, vou fazer o seguinte, eu vou alugar o consultório de manhã para você, né? Ele tem uma clínica e esse consultório ele vai ser alugado e você começa lá. E aí eu chamei várias pessoas que eu tinha profunda admiração e me ajudaram na construção da caminhada. Foram alguns professores meus, eles aceitaram o desafio, vieram atender no consultório e ali a gente começou. Aí depois a gente criou uma segunda unidade, que hoje é onde é a sede, e foi avançando. Então, eu acho que a gente tem o poder de escolher como nós vamos lidar com as adversidades da vida. Muito bom. Agora a gente poderia conversar um pouco sobre os livros, sobre a... né? Aproveitando que ela falou quando começou, Amanda, eu lembro muito desse primeiro livro aqui, né? Você podia falar um pouquinho sobre ele? Deixa eu dar uma... Dá para focar? Vamos, qual é a câmera que foca? Essa aqui? Essa aqui que a gente foca? Dá para ser essa? Vamos lá, pode falar, Amanda. Eu sempre gostei de escrever. Eu escrevia em diário, eu era aquela menina que escrevia, sempre, muito. E quando eu comecei a escrever esse livro, foi na época que eu estava em tratamento. Então, assim, não fala de câncer, fala de vida. Fala de você experimentar a esperança. E aí eu comecei a escrever como é que eu me sentia. Eu conto minha história. Quem lê esse livro me conhece e diz assim, Amanda, parece que você está conversando com a gente. Então eu conto a minha experiência com Deus, como eu conhecia Deus, não de ouvir falar, mas de ver um relacionamento. Falo do meu casamento, né? Como foi essa construção numa noite de plantão, minha avó cai da escada, quebra o pé, em plena São Paulo eu vou para o hospital. Quem estava lá? Meu marido. 6 meses depois eu estava noiva e depois de 6 meses morando no Piauí. Então, assim, é um livro que ele convida o leitor a refletir sobre os seus desafios e, de maneira leve, refletir sobre a sua trajetória de vida e a perseverar diante das adversidades. Eu escrevi esse livro que foi publicado pela editora Gente. Esse ano a gente vai fazer uma novidade, um spoiler, a gente vai relançar ele com uma nova editora. E aí vai ter novidade desse livro aí. Ele é muito especial para mim, assim. Eu espero que ele continue sendo um instrumento de cura na vida de muitas pessoas. Aí na sequência, qual foi o segundo? Aí foi o segundo, foi esse. Esse aqui, o Devocional, uma em jornada 2021, para a vida. Em 2021 eu escrevi esse devocional. Eu estava um dia em casa, uma amiga minha me ligou e disse assim, Amanda, esses vídeos que você faz no Instagram, por que você não cria um grupo e começa a mandar esses vídeos? E aí o que eu fiz? Eu comecei a relacionar vários desafios que a gente vive. Então, são 5 princípios em 21 dias para uma jornada de vida plena. O que a gente trata nesse livro? Orgulho, inveja, vários sentimentos que a gente tem e que a gente não confessa porque é feio. E aí eu começo a falar sobre como a gente pode praticar princípios que nos levem a realmente traduzir de uma maneira bem diferente o que esse sentimento tem a expressar e a nos ensinar. Então é uma jornada de 21 dias para que você experimente essa ressignificação. Depois desse, antes desse, teve um, não Tem outro livro, Isso, E aí o que aconteceu? Quando eu escrevi esse livro de 21 dias na editora, foi assim... Teve uma repercussão muito positiva. E um dia eu estava aqui em Teresina dirigindo, em maio, eu recebo a ligação do Dr. Donaldo. Ele é o diretor, o fundador da editora Ciranda Cultural. E aí ele disse assim, Amanda, posso falar com você? Eu já fiquei nervosa. Eu disse, meu Deus, o que ele está querendo me dizer? Ele disse assim, Amanda, eu queria te fazer um convite. Você topa escrever um devocional? Eu disse, claro. Aí ele disse assim, de 365 dias, em maio. Eu disse, pra quando? Agosto. Eu disse, meu Deus. Mas eu gosto de desafio, né? Eu disse, então vamos juntos. E aí eu comecei a escrever esse devocional, né? Que tem toda uma linha editorial diferente, porque são reflexões curtas, então tem começo, meio e fim. Mas foi um desafio, assim, que foi uma bênção. E esse livro, ele ficou em 2º lugar no ranking nacional, na Amazon.
para a glória de Deus, assim, abençoando a vida de tantas pessoas. Hoje, a gente já está na segunda edição. Ele não é um livro anual, no sentido de ser de 2025, 2026, não. A proposta terapêutica desse livro, por exemplo, é que o do ano passado, que a gente fez a leitura, são reflexões diárias para acolhimento e cura da alma. Esse ano são reflexões para escutar a voz de Deus. Então, a gente faz nessa comunidade gratuita a leitura desse devocional todos os dias. Então a gente... Esse aqui é o mais recente. Isso. É o mais recente, né? Conversa com Deus, Pai. 365 reflexões para escutar a voz de Deus em cada dia do ano, como ela falou. Foca aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Aqui, e como é que é esse livro aqui? Como é que as pessoas têm acesso a esses livros, Amanda? Esses livros, eles estão disponíveis em todas as plataformas, tanto na versão física quanto online, através da Amazon, enfim, né? E nas livrarias de todas as cidades. Geralmente tem aqui em Teresina na Leitura, na Chiquiná, são livrarias mais conhecidas, mas eles têm aí alcançado todo o Brasil. Muito bem. Importante, né? Esses são de presente para vocês, viu? Opa. Tá certo, Aí vocês vão obrigado. escolher aí quem vai levar qual de Esse aqui eu já presente. tenho na minha casa, já li, inclusive. Foi no lançamento. Pronto. Esse aqui Vamos lá. Vamos Vou achar para continuar. você? Deixa os meninos querem dar uma olhada ali para fazer um... O pessoal... Que tudo é ao vivo, viu? É, a gente ao faz vivo. ao vivo aqui. E a cores. Agora, Amanda, você falou que tem um grupo é um grupo de WhatsApp, é um grupo no... Como é que Isso. funciona esse grupo que todo dia você manda uma mensagem? Explica pra gente aí. Eu acredito Vai que seguindo assim, o dia aqui. O dia. assim como a gente está aqui nesse movimento, as pessoas que estão nos escutando, de alguma maneira, vão sendo tocadas por aquilo que a gente está compartilhando, eu preciso escutar, mas eu preciso praticar. Então, eu leio e no grupo eu faço um comentário de 3 minutos, breve, sobre aquele devocional do dia. Então, por exemplo, vamos falar sobre quando Elias correu com a capa, e eu trago um contexto do que foi dito e um convite a esse leitor. Esse link está disponível no meu Instagram, @souamandaveras. É gratuito, você pode entrar e todos os dias ser convidado a mergulhar ainda mais Tá profundamente. certo. Só para os nossos amigos lembrarem. Repete, Amanda, novamente. Qual Meu é o... Instagram, E aí vai estar a mágica, vai @souamandaveras. estar aqui embaixo. Sou Amanda então Veras. olha aqui, @souamandaveras. Agora o Pronto. pessoal da edição vai ter que colocar. Vai ter, Não coloca se sim. preocupe, já está aparecendo aí. Não Já você vai colocou. aparecer, com certeza. Amanda, mas isso que você falou é muito importante. Nós somos católicos, né, eu e o João, e a gente pratica a nossa fé e diariamente também a gente faz as nossas leituras, mas o que é mais importante e o que eu sinto hoje em dia no mundo é essa ausência de praticar a fé. Nós temos religiões um pouco diferentes, mas o mesmo Deus, com certeza. E o mais bonito é que a gente pratica a fé e diariamente eu também faço as minhas orações, tenho certeza que o João também faz. E eu sinto realmente que isso que a gente faz, talvez é o que vai salvar a humanidade um dia, como nosso Deus sempre pregou isso aí. E eu acho que tudo de ruim que acontece, a percepção que eu tenho, é a ausência dessa fé e de caminhar através de um propósito. E falando nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Propósito é algo que a gente constrói ou a gente simplesmente descobre? Nós não estamos aqui fruto de um acaso. Então, no livro do profeta Jeremias, Deus fala isso. Desde o ventre da sua mãe te formei, te constituí profeta das nações da terra. Desde que somos gerados no ventre da nossa mãe, nós nascemos com um propósito. Então, Deus nos confia. As pessoas confundem muito, né? Vocação, chamado, propósito, faz tudo uma salada. E a gente precisa entender que exercer o nosso propósito na terra é declarar exatamente isso. Eu fui chamado para a glória de Deus. Então, o que eu faço que glorifica o nome de Deus na terra? Quando você, doutor Samuel, atende um paciente, você está exercendo o seu propósito, a sua vocação. Você está glorificando a Deus, trazendo visão, restaurando a saúde. Quando o João Neto comunica através do trabalho dele, né, da televisão, da comunicação, leva as pessoas a informação. Ele está exercendo a vocação, o propósito pelo qual Deus o formou. Essa Perfeito. voz, a gente tenta aqui até, né, impostar, mas não dá não. Então, a gente precisa entender que é esse lugar onde a gente flui, com graça, com Exatamente. leveza. Estou lendo um livro de uma autora chamada Marsha. Ela é uma pesquisadora americana, ela tem um livro que ela conta a história dela, Construindo uma Vida que Vale a Pena Ser Vivida. E ela fala exatamente isso. No meu consultório,
eu vejo rosas querendo ser tulipas. Não se engane, você pode ser um exímio jardineiro, mas seja a rosa que você foi criada para ser. Exatamente. E por que tantas pessoas travam, Amanda, mesmo tendo potencial com relação à busca de um propósito, à realização de um propósito? São múltiplos os fatores. Eu acredito que hoje nós temos, não sendo o único, mas que exerce uma grande influência, que é essa onda das redes sociais, da comparação, essa nova geração millennials, né, que está vindo aí. Eu nem sei muito bem essas gerações, mas eu sei que tem esses nomes, millennial, X, né? E a gente vê o impacto da rede social como uma influência na juventude. Então, essa influência ela pode vir para o bem e para o mal. Então, eu começo a olhar para aquilo que tenho, a minha família, as coisas que eu adquiri, que os meus pais lutaram para ter, e eu não me encontro satisfeito, porque eu tenho múltiplas informações e aquilo ali, de alguma maneira, me influencia. E aí vem a frustração, a ruminação, a baixa tolerância. Então, assim, é complexo, não existe uma resposta, é multifatorial, mas eu acredito que quando a gente consegue, principalmente com os filhos, instruí-los com clareza, sendo o apoio que eles precisam, dentro da nossa casa a gente consegue contribuir com essa mudança maior no mundo, né? Vocês concordam? Como é que é para vocês? Inclusive, você contando, eu vou te contar aqui um testemunho da minha vida como casal. A Juliana, a minha esposa, ela conhece bem, as meninas pequenininhas, Joneta, ela sempre ia deixar as meninas lá no Dom Barreto, o colégio que elas estudam até hoje, e sempre no carro ela vai rezando, né? Tem uma oração que elas fazem. E um belo dia, a Juliana, bem atarefada, entrou no carro e esqueceu de rezar. Quando foi no meio do caminho, a mais novinha, não vou falar o nome dela aqui, virou: mamãe, só não tá esquecendo nada não. Cadê a reza? Então, mesmo nesse mundo que elas vivem, que tem muito essa parte midiática, que eu acho realmente, e como você falou, mas tem muita coisa boa, mas às vezes a idade tenra não consegue fazer a diferenciação do que é bom e do que é ruim. Isso é um perigo. Às vezes, alguns filhos nossos, assim, que são mais voltados à religião, são até às vezes um pouco ridicularizados, né, entre os coleguinhas, porque os coleguinhas são mais ligados nessas coisas, vamos dizer assim, terrenas. Então, como é importante, a gente chama lá na Igreja Católica de igreja doméstica, do pai e a mãe darem o exemplo, rezarem com os filhos, conversar com os filhos, porque isso realmente vai norteá-los, sem dúvida nenhuma. Aproveitando que eu fiz só esse... E só uma contribuição, né? A igreja nasceu dos lares. Exato. A igreja primitiva se constituía na reunião dos lares. Então é na eles casa. Eles eram perseguidos, eles não podiam ter templo, não podiam ter lugar nenhum, tinha que se esconder. Isso é a história da igreja dos primeiros séculos. Amanda, a gente estava falando de propósito, e aí você falou muito bem que se constrói e se descobre. Qual é o papel, de novo, eu gosto de tocar nesse assunto, para você, da fé nesse processo? A gente nasce com um propósito, mas a gente tem que levar ele à frente, construir, como o João Neto, você falou, faz, como eu faço na minha profissão, você na sua profissão. Qual o papel da fé, por exemplo, dentro da minha profissão, como médico, do João, que é um comunicador, você que é uma psicóloga, qual o papel da fé no dia a dia das profissões das pessoas? Vamos lá. Fé é o quê? Firme fundamento daquilo que eu não vejo. Não, então, o que eu acredito? Eu acredito nessa instrução divina. Amanda, como você acredita que através da nossa profissão a gente pode exercitar isso? É isso, a pergunta é essa. Que pergunta desafiadora. Porque ela nos traz assim como um cubo, né? Várias nuances. Eu acredito que eu, Amanda, no campo da minha profissão, eu sou ética e exercito a minha fé quando eu consigo desenvolvê-la a partir dos princípios éticos e técnicos, e não da minha vivência pessoal, principalmente na minha área, que é a psicologia. Eu tenho um conselho que me rege, eu tenho as tratativas desse conselho. Então, eu exerço a minha fé e sou respeitosa com os meus clientes quando eu atuo profissionalmente a partir disso. Você, como cirurgião, quando você exerce sua fé através de se dedicar de maneira íntegra, técnica, né? Cada um de nós. Então, eu acho que às vezes a gente pode passar a se confundir muito. Então, eu vou ser aqui essa profissional e agora, a partir da minha fé, eu vou tratar essa pessoa. Não, a gente precisa entender que existe um limite, um campo, e essa fé ela é exercitada a partir do respeito.
né, do Sim. respeito daquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, jamais a gente pode confundir isso, quer seja qual for a profissão. Perfeito. Você acredita, tem um adágio ou uma frase Um ditado. religiosa, um ditado que diz que a fé remove montanhas. Você concorda que a Concordo. fé, você é capaz de chegar com a fé onde você quer? Diga ao monte, tira daqui, ele vai para lá. Isso, Agora a gente exatamente. figura isso no sentido, né? Monte, sai daí. Às vezes um monte é o nosso coração. Nosso coração, isso, Às vezes exatamente. é A nossa emoção, mente, a nossa emoção. mentalidade transicionar. Um desafio. Se você falasse assim para Amanda, né? O ano passado eu completei 40 anos, então foi um ciclo encerrado e eu pensei muito nisso. Sabe o que a Amanda de 40 falaria para Amanda de 20 anos atrás? E eu comecei a pensar exatamente nesse ponto. Peraí, o que as montanhas que apareceram diante de mim eu consegui pela fé remover, pelo princípio, pelos valores que meus pais me passaram. Então, eu acredito que muitas montanhas, você que está nos ouvindo, nos assistindo, as montanhas que você precisa remover, muitas vezes elas não são no seu exterior, mas elas são no seu próprio coração, na sua própria alma. Agora tem muita gente que fraqueja, né? Tem muita gente que fraqueja na primeira tentativa, na segunda, e aí já desiste de vez. A fé vai embora. Né? E como não se tornar indesistível? Boa pergunta. Essa pergunta. Eu criei um movimento há uns anos atrás, que era exatamente esse, movimento de mulheres indesistíveis. Né? E dado momento eu parei com isso, porque eu pensei, tem coisa que a gente vai desistir, tem coisa que a gente precisa parar. Né? Não é aquela coisa maluca de dizer indesistível, indesistível. Não, tem coisa que você precisa parar e dizer assim, eu não posso continuar. Eu acredito que quando a gente persiste em um objetivo, João, a gente caminha em fé e em perseverança. A perseverança é suportar um peso na qual eu estou sendo espremida, mas eu suporto. É lidar com o desconforto. Sim. E é continuar. Então não tem floreio, não tem... É você continuar, é você ser constante, é você entender que para alcançar um objetivo, você vai precisar suportar a pressão do processo. Uma vez eu visitei Israel, que era um sonho da minha vida, e eu me lembro que no jardim do Getsemane, a gente viu uma prensa ali, eles explicaram pra gente, mostraram uma imagem da prensa, e eles mostraram a azeitona, né, sendo ali espremida várias vezes o primeiro óleo que é dedicado, tem os 3 tipos de óleo do azeite, que cada um é destinado para algo, e eu me fiz essa pergunta, né, eu disse, Deus, o quanto eu tenho suportado o esmagamento para extrair o meu melhor óleo. Aquele que é fruto da dor, mas ele vai ser o mais puro. O azeite extra virgem, aquele azeite, né, mais diferente. E eu acredito nisso. É você se colocar nesse lugar de dizer, ok, isso daqui eu preciso parar, essa ação eu preciso desistir. Mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma convicção de algo que me movimenta a caminhar com fé e perseverança, suportando as adversidades. A resiliência. A capacidade de ser esticado, mas tomar a nova forma. Eu gosto de ler muita coisa de guerra, né? Principalmente da parte lá da Segunda Guerra, e gosto também de assistir muito filme de combatentes, soldados, que inspira, e de ler livros sobre isso. E eu vejo que, porque eles se importam com o propósito, que não é egoísta, não é de si, mas você pode ver um soldado americano, ele não larga o outro nos filmes mostram, né? Abandona. No campo de batalha. Ele vai junto, arrastando aquilo ali. Então, eu acho assim, é esse senso de pertencer a um objetivo muito maior. Você falou isso aí do soldado que não lembro. Lembrei de um filme que eu vi, eu não vou lembrar qual é. E aí tinha um soldado americano, tinha um soldado de Israel e tinha um da Grã-Bretanha. E aí jogam uma granada, né? O da Grã-Bretanha foge para cá, o do americano foge para lá e o israelense deita em cima da granada. Aí fala, tá tranquilo. Então isso aí é uma coragem para enfrentar um desafio tamanho, né? É uma fé também. E eles têm isso, né? Lá em Israel que você foi. E Amanda, eu vejo que você é uma pessoa muito espiritualizada, mas eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o maior vamos dizer assim, desafio que você vê? Eu falei aqui da igreja doméstica, não digo dentro da sua casa, mas às vezes a gente vê perto de família da gente uma dificuldade. A gente tem pessoas tão próximas, mas tem uma fé assim cambaleante.
qual o desafio maior, o que fazer quando a gente tem uma pessoa muito próxima e a gente não consegue, às vezes um irmão, um primo, né, uma tia, a gente não consegue, pelo menos, mostrar que o caminho é esse aqui. O que é que você acha disso? Qual seria, o que é que você poderia falar assim pra gente, como a gente vencer esses desafios? Eu sinto muito isso. Na minha vida, tenho amigos próximos de mim que não acreditam. Realmente não acreditam e a gente fica assim, com o coração bem amarrado, né? Mas como que ele não acredita? Não entendo isso. O que a gente pode fazer? Às vezes são pessoas tão amigas, tão próximas, mas têm uma fé tão apequenada. A gente sabe Ou que quase nada, né? ou quase, Ou a nada. gente sabe que a gente pode despertar, mas às vezes é difícil. A pessoa já amargurada com a vida, porque aconteceu algumas coisas, mas eles não conseguem encarar como você encarou. Que aquilo é um sinal, uma proposta, eu vou vencer. Perde um familiar e começa a fazer o oposto do que tem que ser feito, colocar a culpa em Deus. Deus não castiga ninguém. Então, o que você falaria? Que uma pessoa, não é para a pessoa que está assim em casa, é para a pessoa que tem fé, como nós três, e precisa de uma orientação para ajudar uma pessoa que a fé está pequenada. Eu não digo que não tenha fé, que eu não acredito que ninguém tenha fé, não tenha. Acho que às vezes está ali contida. O que você me fala? Eu sei que é difícil, é uma pergunta um tanto quanto difícil, mas isso é bem comum nas famílias. Ame. 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 Quando o apóstolo Paulo escreve a carta para a igreja de Corinto, ele fala assim, né, que no final vai restar a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. A gente tem, né, uma sociedade, vivido um tempo, né? Acho que é Bauman que fala, né? Sociedade líquida. Onde as relações, elas são alinhadas pelo interesse. Mas o amor que nada espera, o amor que cultiva aonde você pode ver não florescer, esse é o amor que pode mudar a visão do outro a respeito de si mesmo. Porque uma pessoa que já está num sofrimento intenso, ela não precisa de ninguém apontando. Ela precisa de alguém que acolha e que ame, sem interesse. E acho que esse é o nosso desafio. A gente está aqui falando tanta coisa linda, mas a gente precisa viver isso. Então é olhar assim para quem não acredito, não quero, não vou, e é derramar amor na vida dessa pessoa. Porque eu acho que o amor, ele é a fonte de todas as coisas. Sem dúvida. O que é a oração para você, Amanda? E o que significa na tua vida orar? É conversar. Orar é conversar. Oração. Uma conversa que me movimenta a agir. A gente, de novo, né, escuta tanta coisa e fala tanta coisa. Tiago escreveu um livro que ele fala um monte de coisa sobre o poder da língua, que é o órgão que mais é perigoso no nosso corpo, né? E a gente tem que entender que as nossas palavras, elas geram uma frequência no ambiente. Olha, eu estou falando no microfone. Existe uma frequência para transmitir a minha voz, uma frequência que a gente não está enxergando aqui. Então, o que eu falo gera uma frequência. Então, eu costumo, né, se você está aqui assistindo a gente, como é que eu oro? Não sei como falar. Tem várias formas, a depender de como você se sentir. Tem a oração que é com gemidos inexprimíveis. Você já ouviu essa oração? É quando eu estou sofrendo tanto que eu não sei falar. Eu não consigo, eu choro, eu silencio. E a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus vai levar as tuas orações, né, até o Pai. Tem a oração de guerra, que eu levanto de manhã, pego minha Bíblia, abro ali nos Salmos, por exemplo, né, o Senhor é meu pastor, nada me falta, eu oro e declaro naquele ambiente em primeira pessoa. Na minha casa eu faço isso, meus meninos estão dormindo de manhã e eu digo, olha, você é uma bênção, você vai ser uma resposta de Deus aos que sofrem, né? E tem a oração que eu chego no meu quarto e digo, Jesus, agora sou eu e você, vamos lá. E eu converso. Eu gosto de conversar, quando eu fecho meus olhos, tem uma frase, uma história, né? Como é a palavra que você usou ainda há pouco, dizendo da frase, há uma palavra diferente. É adágio, não? Adágio. Adágio? Adágio popular, né? Achei interessante. Falarei meu adágio, vamos lá. Que é da Madre Teresa de Calcutá. Diz que ela entrava no quarto todos os dias para orar. E as pessoas ficavam intrigadas e queriam saber o que a madre orava. Eu ia querer saber. Sim. E aí eles iam até a porta do quarto, aí eles ficavam com o ouvido assim, né? E eles escutavam silêncio. Silêncio. Dia após dia, até que um dia que a madre levantou, eles não escutaram, a porta abriu, eles caíram, e ela disse, o que aconteceu? E eles disseram, na verdade, nós queríamos
escutar como você ora. E ela disse, na presença do Deus Altíssimo, eu apenas silencio, porque eu tenho mais a escutar do que a falar. Perfeito. Na nossa religião católica, nós temos o Santíssimo e é comum a gente assistir, as pessoas perguntam, o Padre Amadeu estava aqui há pouco tempo e o João Neto fez essa pergunta, como que a pessoa na frente do Santíssimo, o que é que ela falaria? Ele falou, você não precisa falar, você precisa escutar, ele vai lhe escutar. Santa Teresinha do Menino Jesus, e todo dia de manhã quando eu vou rezar, eu lembro dela porque ela era uma pessoa de muita fé. A História de uma Alma, tem um livro dela, e ela, antes de começar a rezar todo dia, ela fala assim, Deus, aumentai a minha fé. E começa a fazer as orações em silêncio. É tão profundo, vários tipos de oração, mas o que importa é realmente o que você sente e o que você passa. Exatamente. Tem eu compartilhei no grupo esses dias, uma pessoa perguntou, não sei como fazer um devocional. Né, eu gravo vídeos, explico, falo, mas eu compartilhei sobre o devocional de John Wesley. Vocês já escutaram a história? Wesley, os grandes avivalistas, né? E aí, John Wesley, ele tinha uma prática que era exatamente essa. Ele começava o devocional dele no silêncio. E aí depois ele tinha ação de graças, né? Eu não me recordo a ordem, mas eram alguns passos da prática dele. E aí eu fui anotando e compartilhei no grupo, porque eu acho que é isso, nós precisamos nos inspirar através de pessoas que tiveram a sua história de vida provada diante de Deus, dos desafios, sabe? Todos nós somos pecadores, não sei você, mas sim, nós todos somos, claro. né? E nós necessitamos dessa graça e misericórdia de Deus. Então, acho que a partir do momento que a gente vai se ajudando, a gente vai sendo lapidado no nosso coração para que a gente cresça em fé, a gente cresça através do exercício profissional, a gente cresça em boas práticas, atitudes. É isso. O que é que vocês estão fazendo aqui? Né? Numa segunda-feira, nesse dia aqui, não podia dizer o dia, né? Nesse dia que estamos gravando. Qualquer dia, vocês estão aqui dedicando o tempo de vocês para algo que vai levar informação e que, de repente, daqui a um tempo, uma pessoa vai chegar e dizer, olha, João Neto, aquele podcast, nossa, Deus falou tanto comigo, obrigada. Olha, doutor Samuel, precisava... É mais que informação, é uma palavra Exatamente, para tocar exatamente. o coração e a alma de alguém. E como é que a gente começa a viver um propósito na prática, Amanda? Sendo sensível à direção de Deus. Né? Sendo E como é que a sensível como é que a gente é sensível a Deus? Como que podemos ser? Tu faz essa pergunta como se tivesse telespectador te perguntando. Claro. Tá? Porque é muito subjetivo. Quando a gente traz para o campo da subjetividade, fica difícil de maneira mais concreta a gente compreender isso. Eu acho que essas dúvidas e essas indagações são muito semelhantes em todas as religiões, porque às vezes a pessoa lá na nossa igreja, eu gosto de... Ela acha que existe uma regra absoluta de como começar a rezar, a orar, e na realidade é isso que o João está instigando, né? Como que a gente fica aberto, sensível a Deus. Vamos olhar para a Bíblia, né? Toda a história, ela traz homens e mulheres que tiveram o quê? Uma experiência com Deus. Sim. Pedro, Tiago, João, Todos. encontrou com Jesus, mudaram a sua vida. Né? O próprio apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, tem uma queda, escuta Deus falar, passa por um processo. Todos Quando falo dessa sensibilidade, esteja atento aos sinais da sua vida. Esteja atento. Deus fala, Deus fala. Às vezes a gente espera uma voz bradar do céu, como Elias esperou. Deus se manifestou na vida de Elias numa brisa suave. O que é isso? Deus sabe a forma de falar com Samuel, com você, com João e comigo. Acontece que às vezes a gente, na nossa intensidade diária, não dispõe de tempo para ouvir. Então, exercitar essa sensibilidade de escutar a voz de Deus é olhar para a sua vida e dizer, peraí, em que momento da minha vida eu tive a oportunidade de recomeçar? Em que momento da minha vida eu recebi um grande livramento? Em que momento da minha vida, porque desde o nosso nascimento, na verdade, a gente tem essa oportunidade de testemunhar a bondade de Deus. Então, assim, o que eu vejo? Essas perguntas que caem nesse campo mais da subjetividade, de forma prática para você aplicar na sua vida, observe o que tem acontecido durante toda a sua história. E se você tem essa disposição em passar pelo desconforto, em passar pelas situações difíceis. Eu acho que essa sensibilidade é isso, de maneira mais prática. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. É uma pergunta mais difícil, Perfeitamente. Né? E a gente tem que buscar isso, né? Agora,
Amanda, propósito se constrói ou se descobre? Se vive, se revela na jornada. Não é assim, meu propósito hoje é servir pessoas, meu propósito amanhã é ser artista e eu vou pintar a rua, meu propósito hoje é ser médica, meu propósito... Não. A gente tem que ter uma coerência. Tem muitos livros interessantes. Tem um que é Vivendo o Seu Propósito, acho que é do Douglas Gonçalves, do Dizoscope. Ele explica o que é a vocação, o que é chamado e o que é propósito. E ele faz a distinção entre as três. O que eu vejo que a gente se perde e nós somos tentados a isso? Propósito não é fruto do meu desejo. Eu levantei hoje e eu quero estudar medicina. Aí é muito difícil na jornada, meu propósito mudou, agora eu vou ser artista. O propósito, ele sustenta a sua jornada, a sua caminhada. Então, você precisa compreender que, assim, não é fruto do desejo. Não é aquilo que a minha carne quer, que eu acho bom, que eu vou... Não. Como que vai passar pelo desconforto? Foi fácil, doutor, ser médico? Não. Foi fácil? Não, até Construção de hoje não é. Continua Nem sendo médico, nem advogado, nem desafiadora. nada. É sempre desafiador. Como ele chama, um leão a todo dia, 2, 3 leões se Exato. mata todo dia. Né? Rapaz, conversa boa, passa rápido. Tá Eu olhei aqui quase. o relógio e me assustei. Meu Deus. Eu também. Não é? Amanda, que excelente esse podcast fantástico. Eu estou aqui encantado. Eu já era fã dela, né? Porque a Amanda... Olha, a gente desde tem, dezembro que a gente tentava a Amanda, né? a Rapaz? gente tem uma A proximidade. gente sabe da sua agenda, né? E a Amanda é uma pessoa realmente muito ocupada hoje, mas eu acompanho a Amanda desde logo que ela escreveu o primeiro livro. Então, a gente sempre fala lá em casa, o exemplo da Amanda, fala para as meninas, eu tenho 2 filhas, que a gente tem que agradecer a Deus tudo que a gente tem, porque inclusive as coisas que a gente acha que é ruim, né? Mas que na realidade a gente tem que aproveitar essas coisas ruins que a gente acha, que a gente não entende muito bem, como um aprendizado. Isso que é difícil. Mas Amanda, a gente já está chegando aqui perto do final. Se tivesse plateia, todo mundo ia falar, estão falando agora lá em casa. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente finalizar aqui. Se uma pessoa está lá te escutando hoje, a pessoa escutou, sentiu-se tocado, mas ela ainda está assim, perdida, sem direção, travada. Qual é o primeiro passo para ela conseguir sair desse lugar? Acalma a sua alma. A nossa alma ela é a sede das nossas emoções. Eu penso, eu sinto, eu me comporto. Eu sei que tudo acontece aqui no sistema límbico, mas eu gosto de ilustrar dessa maneira. Eu penso, e o que eu penso? Eu penso tantas coisas. Eu sou invadido por tantos pensamentos diariamente. Mas existe um filtro que eu preciso fazer da viagem mais curta que existe na vida, dos 30 centímetros, da mente para o coração. Então, o que eu estou pensando encontrou um sentido que não é só resposta ao meu ego, ao meu desejo, aquilo que eu quero. Geralmente, costuma ser assim, uma renúncia logo de cara, um tratar logo de cara. Então, eu preciso examinar se esses pensamentos têm construído dentro do meu coração sentimentos passíveis, sentimentos bondosos, e se as minhas ações, elas estão comunicando isso. Às vezes, a gente fala muito sobre fazer coisas boas, sobre exercitar o bem, sobre ser correto, sobre ser justo, e de repente você está assistindo a gente dizendo, para vocês é muito fácil, todo mundo aí tem a sua proposta muito clara, está exercitando. Não, eu tenho certeza que durante a jornada, muitas vezes a dúvida chegou. E quando eu fiz o meu primeiro curso, acho que isso pode ajudar. Eu fiz minha primeira graduação em Direito na Universidade de São Caetano. Eu me lembro que, assim, eu fui para o vestibular, para fazer a inscrição para o vestibular, na época, né? E olhei para minha família e não tinha ninguém que tinha um curso superior. Então, eu falei, cara, ninguém deu certo. Quem deu certo aqui? E aí eu lembrei de um tio meu que tinha feito Direito, passado num concurso e tinha estabilidade e segurança. Então, assim, Direito é um bom caminho. Aí eu risquei ali. Direito. Passei. Fiz o curso, no primeiro ano eu sabia que não era o que eu queria, no segundo, no terceiro, no quarto, já está chegando no fim, no quinto, passa na OAB, vai advogar, e eu olhei, e aquele incômodo no meu coração não trazia felicidade, eu não encontrava alegria. Não era o teu lugar. Não era o que eu queria. Agora, coragem e ousadia, para você renunciar e pagar o preço de recomeçar,
ninguém vai poder fazer no seu lugar. Então, se você quer viver uma vida com sentido e propósito, vença os desconfortos. Tenha coragem para recomeçar. Você nunca vai começar a partir do nada. Não, as experiências nos forjam, nos capacitam. Mas não viva uma vida à toa. Deus não te entregou a sua vida para ela simplesmente ser passada. Deixe um legado. Construa algo que, quando os anos passarem, as pessoas vão dizer assim... Ah, doutor Samuel, me lembro demais do Hospital Oftalmed. Ah, olha, essa história é um legado. Ah, o doutor João, sei demais, atuou dentro da comunicação, dentro do campo jurídico, né? Foi muito além das áreas. Então, assim, hoje eu sou instigada por esse senso. Eu quero que, quando Deus me chamar para eu ir morar com Ele, o meu legado na Terra seja através dos meus filhos, mas essa história não desapareça 7 dias depois do meu velório. Ela permaneça na vida das pessoas. Então... Comece, se movimente, faça a sua vida valer a pena. Perfeito, muito bem. Muito bem. Que coisa boa, né? Tem mais o que coisa boa. Tem mais o que perguntar. Amanda, só agradecer você, tá? Pela sua presença, pelo seu carisma, pelas suas palavras belíssimas, por essa obra que você traz aí para o nosso país, até fora dele mesmo. Sim, também. O mundo todo tá vendo. Exatamente. Essa gratidão, através da sua gratidão, do seu espírito de bondade, de experiência, de propósito... Obrigada. Natural, você conseguiu fazer tudo isso e trouxe a palavra hoje para os nossos, vamos dizer, telespectadores, para os nossos ouvintes do nosso podcast, nosso humilde e simples podcast Corpo e Alma, né? Que com sua presença veio abrilhantar e engrandecer, né? A gente agradece demais a presença da Amanda, a gente tem certeza que quem está escutando lá em casa hoje vai ver várias vezes. Vai sair de alma lavada. É isso. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado. Parabéns pela iniciativa, por dedicarem tempo e coração ao propósito. E a você que nos assiste, quero aqui agradecer. Compartilhe com outras pessoas esse podcast. A mensagem aqui, eu tenho certeza que vai não só abençoar, mas de repente transformar a frequência, a mentalidade que você até então tem tido. E a partir daí, quem sabe, a gente não vai receber vários depoimentos das pessoas da transformação. E sempre a gente pede para as pessoas escrever embaixo aqui, né, no YouTube, dar a sua opinião, né? Se quiser marcar um contato com a doutora Amanda Veras, ela está aí à disposição através do Instagram. Vai aparecer de novo o Instagram dela aí, você pode mandar um direct, né? E aí tá lá, né? Vocês estão muito modernos, né? viu? Vocês dois, eu tô lá, vendo direct aqui embaixo. A tecnologia é só aqui. Exatamente. Então você vai poder ter esse contato, essa aproximação, qualquer dúvida, qualquer orientação, conselho, eu tenho certeza que ela vai estar à sua disposição. Não esquece de curtir e hypar o vídeo, né? Tá certo. Você gostou? Gostei. Tá certo, então. Obrigado, Samuel. Obrigado por mais esse programa. Obrigado a você. Obrigado, a gente espera encontrá-lo no próximo episódio com muita paz no coração, com muita paz de espírito, mente sã e corpo sã. Um abraço e até a próxima.